Boa tarde, a paz do Senhor. O meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, tá? Para quem me conhece, sabe muito bem que eu era cristã, eu era evangélica, mas eu me distanciei, eu me desviei do caminho do Senhor. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui de volta, estou no caminho dele de volta, tá, meus irmãos? Mas eu quero contar uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu quero trazer uma mensagem de despertamento, tá, meus irmãos? Que o Senhor me deu uma revelação, e nesta revelação, eu vou falar que foi revelação porque o sonho a gente tem e esquece, já a revelação a gente não esquece. A gente pode ter tido uma revelação há 2 anos atrás, mas a gente vai lembrar como se fosse hoje que a gente estivesse tendo, porque é uma revelação divina do Senhor, tá? Nessa revelação que eu tive, eu estava abaixo do terceiro céu. Para quem não sabe, existe 3 céus. Existe o céu que a gente vê, existe o segundo céu, onde estão os planetas, existe o terceiro céu, onde o Senhor está. Eu estava abaixo do terceiro. Eu não conseguia ver como é, tá? Dentro do céu, eu conseguia ver a parte de baixo do terceiro céu. E a parte de baixo tinha muitos brilhos, brilhava muito, era encantador, era muito lindo. E eu olhava para o lado, vinha um mensageiro em cima de um cavalo amarelo. Esse mensageiro estava com uma espada na mão. E ele falava para mim: olha e observa. Eu olhava e observava. Ele soltava a espada. E a espada caía sobre a terra. Existia mortes, existia dores, choros, gritos de socorro, de pânico. Eu não podia fazer nada, porque eu estava lá em cima. Eu não podia fazer nada também, né? E eu só ficava olhando. E lá de cima eu conseguia ver o que acontecia aqui embaixo, aqui na terra. E ele falava para mim: esta é a ira de Deus que já está sobre a terra. Essa é a ira de Deus que está sobre a terra. E eu peguei e me despertei. E nisso que eu me despertei, a minha mente foi levada em Apocalipse, na passagem onde diz sobre o cavalo amarelo. E bora ler, que está em Apocalipse 6, versículo 7. Diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. E foi realmente o que acontecia: mortes, tá? Choros, tá, meus irmãos? E essa foi a revelação que o Senhor me deu. E desde então, o Senhor começou a me convencer, me converter dos meus maus caminhos. E hoje eu estou aqui, tá? Nos caminhos do Senhor novamente para poder passar esta revelação para vocês, tá? Como eu já falei antes, tá, meus irmãos? E aqui uma mensagem de despertamento para que nós possamos acordar, porque não há mais tempo. O Senhor está voltando, a palavra dele está se cumprindo. Guerras, rumores de terras, tá, meus irmãos? Guerras entre reinos, nações contra nações, pais matando filho, filho matando pais. A gente liga o jornal, é só tragédia. Aí tem pessoas que falam: mas eu ouço isso desde a época da minha avó, desde a época do meu avô. Sim, pois bem, mas é uma palavra, tá? Da Bíblia, que está se cumprindo. E você vê, olha quantos anos atrás, né? Você fala: mas isso eu ouço desde a época dos meus avós. Mas lá atrás, a guerra não era como hoje está sendo. Hoje está duplicando. Hoje está muito mais a guerra. Hoje as coisas estão muito mais difíceis do que antes, tá, meus irmãos? E graças a Deus, graças ao Senhor pela misericórdia dele, ele abriu os meus olhos espirituais e fechou meus olhos carnais. Tudo começou com essa revelação na minha vida, tá? Pela infinita misericórdia de Deus, porque tudo é para ele, tá? E que nós possamos ser prudentes e que nós possamos acordar. Eu quero ler aqui uma passagem aqui da Bíblia que fala sobre as 10 virgens. A palavra do Senhor, que está em Mateus 25, primeiro, diz assim:
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Daí saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso aqui, meus irmãos, é uma revelação há tanto para nós, e que nós sejamos como as 5 virgens prudentes, não como nécias, que adormeceram sem azeite, estavam desapercebidas, tá? Elas estavam desprevenidas. Tempo elas teve para poder providenciar o azeite para poder botar na vasilha, para que quando o noivo chegasse, elas estivessem prontas. Mas aqui elas deixaram para a última hora, para o último minuto, tá? E como é que elas iam comprar se a hora chegou? Quando a hora chega, não tem mais o que a gente fazer, não tem mais aonde a gente recorrer. Isso será a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, não vai ter mais o que a gente fazer. O tempo é agora, a oportunidade é agora. É nós largarmos as velhas práticas, os maus costumes, os pecados, tá? A bebida, as drogas, tá? A prostituição, tudo aquilo, tá? Que apaga o Espírito Santo da nossa vida. Porque ou a gente alimenta o Espírito Santo, ou a gente alimenta a nossa carne, tá? Porque se a gente preferir alimentar a carne, o Espírito Santo ele vai se distanciar da gente. Mas se a gente preferir o Espírito Santo, ele vai nos ajudar em tudo que nós precisarmos, ele vai nos convencer de tudo. Mas para isso, nós precisamos abrir o coração para o Senhor entrar, porque ele bate. Se nós não abrirmos, ele não entra, ele fica do lado de fora. Mas o diabo não. Ele procura uma pequena brechinha. Ele entra, ele faz arruaça, ele destrói, porque a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vidas e viva com abundância. Essa é a vontade do Senhor para nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas o diabo não, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, destruir a nossa família, destruir a nossa identidade, a nossa essência. Ele quer nos deixar igual ele, porque para ele não há mais jeito, para ele não há mais solução, mas para nós temos. A escolha está na nossa mão. Nós temos o livre-arbítrio e que nós possamos usar, né, a nossa escolha para o bem, para poder dar o reino dos céus. Porque para o inimigo não tem mais jeito, ele já está condenado séculos dos séculos. Para ele é inferno, é lago de fogo e enxofre, mas nós podemos ser sábios e morar com o Senhor no paraíso. É só nós abrir o coração para ele entrar, tá? E assim eu deixo essa mensagem para todos vós, tá bom? Para que nós possamos pensar e refletir sobre isso, tá? Eu desejo uma tarde abençoada para todos, a paz do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe e guarde vocês, em nome de Jesus.